Então, ó, Também balançando a câmera, tio. mas olha pelo compartilhado. Ah, tá, peraí. Olha pela apresentação, que acho que fica mais fácil. Tudo bem? Aham. Então, ó, é, esse aqui é o conteúdo do livro de vocês do segundo bimestre, né, que tem a parte ali de matemática, polígonos, a parte de história, deixa eu ver, artes, português e temos a parte de ciências. Então aqui, ó, nós temos aqui exatamente a parte da unidade 3 que fala sobre a água. E essa parte aqui, o Thiago, imagino que ele vai trabalhar com vocês. A gente vai trabalhar esse tema 2 aqui, ó, que é o estado físico da água, que é a página 338, as mudanças. Vamos trabalhar também, ó, tratamentos, que trabalha com química, rocha. A gente vai ver, por enquanto a gente vai ficar nesse tema 2 e a gente vai um pouquinho mais além do tema 2. Então, a gente tem a página 333. Deixa eu ver. 333, tia, a página? Deixa eu. É o tema sobre a água. Aqui, ó. Estado físico da água. Acho que é tema 2. 338. Foi mal. Você vai falar, tio, também sobre a água? Aham, então Eu a gente vai estudou falar isso em biologia. junto com biologia. Só que cada um apontando sempre um ponto diferente. Então a gente vai estudar É, água. junto com biologia e com química também. Isso aí. Ou seja, você A vai ver. professora de biologia pediu pra gente fazer uma experiência. Qual experiência? 338, professor, a página? Isso, 338. O Mas tio Tiago explicou, a tia de biologia explicou, mas cada um explica de uma forma diferente, né? Cada um pega um ponto, né? Diferente. isso aí, qual foi o experimento que a Janaína passou para vocês? Foi da página 339. Ah, esse aqui de vapor. Sim. Uhum. Ah, bem legal. Então, acontece que a gente está estudando a água, né? Todos os temas que a gente vai estudar pelo ponto de química, física e biologia. Ou seja, com pontos que, embora sejam a mesma coisa, tem uma peculiaridade um pouquinho diferente da outra. Então, Tio, fala. a água tem alguma coisa a ver com o universo? Tenho, é. Lembra que a gente viu que nas condições para existir vida, o importante Precisa ali de água. era de água, precisava de água. Então, Tá. a água é muito importante para o universo. Por isso que a gente estuda. E a água é um dos poucos elementos que a gente, ou se eu não me engano, o único elemento que a gente encontra na natureza nos três estados. Ou seja, encontra no estado físico, encontra no estado gasoso e encontra no estado líquido. Né? Ou seja, encontra nos três estados. Então, é isso. Tio, tem água também em outros planetas, Sim, cometas, sim, estrelas. sim. Sim. Lembra que a gente viu que a estrela cadente ela nada mais é do que um rastro com água? Lembra que a gente Uhum. cheguei a comentar algo referente a isso? Ó, pra gente ter uma ideia, ó. Aqui, ó, estrela cadente, ó. Vendo aqui na internet, ó. Aqui, ó. Como tá aqui na foto, esse rastro que ela deixa aqui, geralmente ele é de água. Ou seja, é a água Verdade. derretendo. É a água virando vapor. Por isso que a gente vê esse rastro para trás. Né? Bem interessante. Então, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o estado físico, não só da água, porque a água ela serve como parâmetro para a gente, mas o estado físico das outras substâncias. Então,
imagino que os professores já tenham falado com vocês Uhum. sobre os estados físicos, certo? Sim. Então vamos lá. Quais são os estados físicos aí? Sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Então, o que é interessante? Nós temos os estados físicos que está exatamente nesse quadradinho pequenininho. Aqui, ó, vou até modificar. Em que o que a gente conhece, né, as substâncias, elas apresentam esses três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Cada um deles tem uma consistência diferente. Daí imagino que o professor Tiago deve ter falado sobre eles, né? Uhum. Então, o sólido ele vai ser um material muito mais rígido, ou seja, as moléculas lá da água elas vão estar muito mais próximas uma das outras. Isso que o torna o material sólido. Vai estar todo mundo lá unido, juntinho. E conforme ele vai virando líquido, ele vai o quê? Ele já começa a dispersar um pouco mais. Então o líquido ele já começa a se moldar. Por exemplo, se eu pegar um copo e encher esse copo de água, o líquido toma forma desse copo, né? Então o líquido ele já tem uma capacidade de se moldar. E o gasoso ele é mais ainda, porque ele está muito mais disperso, muito mais separado. Então acontece o quê? Entre cada um desses processos a gente tem um nome diferente, que é o que está mostrado aí. Em cada mudança, né? Então, quando ele sai do sólido para o líquido, ele vai ter Solidificação. a fusão. Quando ele sai do líquido para o gasoso, ele tem a vaporização. Quando ele tem ali, ó, do gasoso para o líquido, ele vai ter a condensação, ou que a gente chama de liquefação, que dá no mesmo. Já a solidificação, a gente vai ter exatamente quando ele sai do líquido para o sólido. Até então, tá tranquilo para vocês, né? Professor, Diga. não tem que estar escrevendo aí com as setas? Hã? Não tem negócio de escrevendo aí com setas, do líquido, do gasoso? Eu tô meio que Tá só. montando caderno de química, esse aí. Então, a ideia é que a gente vai ver algo Tio, pode bem copiar? parecido. Calma que a gente ainda vai ter o nosso ponto um pouquinho diferente. Então, Pode copiar, tio. não, tá aí no livro. Se você já tem copiado, não precisa copiar não. Tá. Então, A gente tem copiado no caderno de química, eu acho. sem problema. O importante é saber. Sabendo, tá tranquilo. E existe a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação ele vai Do sair sólido pro gasoso ou gasoso pro sólido? muito bem do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Só que aí o que acontece? Quando a gente fala que a água ela tem esses estados físicos, sólido, líquido e gasoso, isso significa que ele não vai ocorrer a qualquer temperatura. Ou seja, eu não consigo transformar o sólido em líquido a qualquer temperatura, ou líquido em gasoso a qualquer temperatura. Existem temperaturas específicas aonde esse material ele vai mudar de estado físico. Então, por exemplo, para o sólido, para o gelo derreter, vocês sabem qual é a temperatura que o gelo derrete? Na temperatura quente. Qual? Na temperatura quente. Mas vamos 100 começar. graus? Vamos lá. Primeiro vamos entender a definição de temperatura. Quando a gente olha para o termômetro ele mede, por exemplo, a temperatura. Ou seja, se a gente for ali, ó, e botar previsão do tempo, ó, a previsão do tempo ela está dizendo o quê? Ó?
que a temperatura ela está em 18 graus Celsius. Ou seja, o que é 18 graus Celsius? Existe um termômetro em que ele mede a temperatura. Ó. Esse cara aqui é um termômetro, em que ele vai medir a temperatura em uma escala de graus Celsius. Tudo bem? Estão vendo aqui? É só ver pela apresentação. Então, o que acontece? A temperatura ele vai medir a agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura deles. Por exemplo, existe até um aplicativo deixa eu ver, que imagino que o professor Tiago tenha usado. É o pet colorado, tio? Ah? É o pet colorado? Isso aí, ele mesmo. Ah, é, ele já usou assim. Então, que a gente vai ver. Acho que é esse aqui, ó. Estado da matéria. Ah, isso aí eu acho que ele já entrou nesse daí também lá quando a gente ainda tava na escola. Então, então o que a gente tem aqui, ó? A gente já fez esse joguinho em casa. Isso aí. Então, E lá legal. lá no auditório. isso aí. Então, ó, só pra gente relembrar. Quando eu tenho um material e esse material ele está sólido, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Ele está ali a menos 253. Então o que acontece? Conforme eu vou aquecendo esse material, ó, esse Ele material vai se separando, né? é isso aí, ó. Então as moléculas estão juntinhas. Eu comecei a aquecer, ó, a temperatura ela começa a diminuir. Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a água. Ó. A água, vamos descer aqui a temperatura, ó. Ela vai estar ali, ó, em 0 graus, ó. Ó, a menos 41 graus, ó, repara que as moléculas de água já estão mais juntinhas. Então ela vai estar numa estrutura mais sólida. Ó. Conforme eu vou aquecendo essa água, o que vai acontecer? Ó? Ela começa, ó, a se separar, que ela vai estar, aí ela chega no estado líquido. Então, o que vai influenciar, por exemplo, é a temperatura. Só que, por exemplo, a mudança de estado físico de uma substância, ela não vai ocorrer exclusivamente em qualquer temperatura. Ou seja, existem temperaturas específicas onde ocorre essa mudança. Por exemplo, ó, eu tenho o gás aqui. Ó, o gás a 150 ele está todo espalhado. Mas se eu resfrio ele, ó, eu começo a resfriar esse gás, ó, repara que as moléculas começam a se juntar de novo. O que isso significa? Ele saiu do estado gasoso e agora ele está no estado líquido. Ó, como a temperatura está muito próxima da temperatura de fusão, ó, algumas moléculas estão meio que evaporando. Mas repara lá que as moléculas estão se juntando e aí ele vai estar no estado líquido. Então o que acontece? Para ocorrer a mudança de estado físico, ela vai depender exclusivamente de quem? Da temperatura. Então, depois eu mando foto para vocês, tudo bem? Por enquanto não preciso copiar não. Então o que acontece?
A temperatura é o que vai influenciar. Em outras palavras, a água ela só vai entrar, ela só vai virar gelo quando ela tiver exatamente a 0 graus. Ó. Repara, eu tenho aqui ó, minha água no estado sólido. Opa. Então, ó, o que eu estou fazendo? Que é esse dedo daí? Esse é um dedo para poder diminuir o volume. Ó, então, o que eu estou fazendo? Eu estou aquecendo. Ó. Então, ó, a temperatura... Ó, vamos para a água. A temperatura... Ó, ela vai entrar em estado sólido. Repara que ela vai virar uma estrutura só. Depois, conforme eu vou aquecendo, ela já vai começar ó, a se movimentar. Repare que a molécula está se movimentando muito mais. Semelhante quando a gente vê lá os nossos pais responsáveis cozinhando. Né? Ele bota a panela para poder ferver, a água ela começa a borbulhar. Ó. Nisso que ela começa a borbulhar, vai chegar um momento que, repara, ó, a molécula já vai entrar em estado ó, gasoso. Ó. Ela vai se espalhar por todo aquele recipiente. Ó. Nisso que ela se espalhe por todo aquele recipiente, ó, a gente tem que esse material ele já está no estado gasoso. Só que acontece, para isso ocorrer, ela vai depender de alguns fatores. Um deles vai ser a temperatura, o outro deles vai ser a pressão. O que é a pressão aqui? Ó? Olhem aqui para o valor da temperatura, 260. Se eu diminuir esse cara aqui, ó, ou seja, eu estou fazendo com que as moléculas fiquem mais perto, olha como a temperatura aumenta. Olha lá, ó. Explodiu a tampa. Ó. Ou seja, no momento que eu desço esse cara, olha como que ela aumenta muito mais. Ó. Olha lá, a temperatura foi para 760. Ó, se eu descer, olha como a temperatura diminui. E outra coisa aqui, ó, é se eu der pressão. Ó. Se eu aumentar a pressão, ó, eu estou aumentando a pressão, olha o número aqui aumentando. Ó. 14, 13, 15, 17, 20, olha lá. Repara que a temperatura ela está tendendo a aumentar também, ó. Ao pouquinho, mas também está aumentando. Então, eu vou ter exatamente essa relação. Ou seja, a mudança de estado físico ela vai ser influência da temperatura. A temperatura influencia na mudança de estado. Assim como a pressão. Então, moral da história. O que a gente vai ver hoje? Cada material ele tem uma temperatura exclusiva para ocorrer essa mudança de estado. Então, por exemplo, a temperatura de fusão, o que é a temperatura de fusão? É a temperatura que ele vai fundir, que o material vai sair do sólido para o líquido. A temperatura de vaporização é a temperatura que ele sai do líquido para o gasoso. Então, temperatura de fusão e a temperatura de ebulição ou vaporização Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, no caso da água, a água ela só vai mudar de estado físico a 0 graus.
Ou seja, se a minha temperatura não chegar a 0 graus, eu vou ter literalmente que minha água vai continuar no estado líquido. Ou seja, ó, para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver aqui, acho que eu não vou conseguir resetar ele. Não, provavelmente não. Ah, tem aqui. Então o que que acontece, ó? Se eu tiver uma pressão de 1 atm, pronto, ó. Aumentou para um pouco mais. Então, esse negócio daí, essa bombinha, Ah, é o que faz ter bolinha aí dentro? é isso aí, ele está jogando uma bolinha lá dentro. Ó. Ou seja, ele está aumentando, ó, tá vendo? Bolinha entrando. O que que ele está fazendo? Ele está aumentando a quantidade lá dentro. É isso que ele está Tá. fazendo. Então, ó, só para a gente ter uma ideia. Conforme eu vou diminuindo a temperatura, esse material ele vai chegando no estado sólido. A gente está aqui. Pronto. Aqui, com esse aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. O outro acho que era melhor. Deixa eu ver. É. Era o mesmo. Então, o que que a gente tem ali, ó? A mudança de estado físico ela vai ocorrer devido à temperatura. No caso da água, a água ela só vai entrar em estado líquido se a temperatura for exatamente de 0 graus. Então, ó, a temperatura, por exemplo, da água, ela é menos 127. Então, o que acontece? Conforme eu vou aquecendo a água, repara que ela continua igual. Ela não altera a estrutura dela. Então, ela continua sem alterar. Até que chega a zero. Quando chega a zero, repara que ela está se movendo mais. Ó. Ó. Ela está mais quietinha, concentrada. Agora, depois que ela chegou a zero, ela vai começar a se dispersar. Ó. Tá vendo que ela está se dispersando mais? Isso significa o quê? Que agora ela entrou em estado líquido. Por quê? Porque é uma temperatura maior do que 0 graus. E a água só vai entrar em vapor acima de 100. Ó. Então, conforme eu vou aquecendo, ele vai aquecendo, ele vai agitando, mas ainda continua líquido. E conforme ele chega a 100, ó, chegou a 100, o que que vai acontecer? Ó? Olha como que as moléculas estão começando a subir. Isso significa o quê? Que a água está evaporando. Então, a água ela só vai mudar de estado físico entre essas temperaturas. Então, por exemplo, como a gente viu ali na previsão do tempo, a temperatura ambiente é o quê? É 19 graus. Pelo fato da temperatura ambiente ser 19 graus, isso significa o quê? Que minha água ela vai estar o quê? No estado líquido. Por quê? Porque 19 graus está entre 0 e 100. Então significa que ela vai estar entre a minha temperatura sólida, líquida e gasoso. Como o meu 19 graus está entre esses dois, eu vou ter que a minha água ela vai ser encontrada em estado líquido. Pegaram mais ou menos a ideia? Conseguiram entender, gente? Sim. Então, Sim. a mudança de estado físico ela depende exclusivamente de quem? Da temperatura.
Ou seja, para o meu material ele mudar de estado físico, ele tem que chegar naquela temperatura. E isso vai depender exclusivamente do local onde a pessoa vai estar. Então, por exemplo, não sei se já viram lá que as pessoas na Rússia e tudo mais, né, que ele mostra lá que a água congela. Mas por que a água congela? Porque lá a Porque tá abaixo temperatura de na Rússia é 0 muito graus. baixa. Ó. Aqui, ó, repara. Olá pessoal, olha só, estamos apurando agora aqui Ó, o cara, ele tá, não sei se dá pra ver em vocês, ó, mas ele tá uma temperatura de menos 17 na Polônia. Menos 17. Dá pra ver. Menos 17, olha no gráfico, ó. Menos 17 é menor do que zero. Então a água ele vai estar no estado sólido. Tudo bem? Então o que ele vai fazer ali, ó? Ele vai jogar. 7 graus Ó. abaixo de zero. É pouco, pra gente é quente, porque aqui na Polônia chega Então ó, ele vai pegar ali uma garrafa térmica que tem água e ele vai esfriando. jogar aquela água. E eu vou jogar na água quente Ó, pra tá vendo a cima água? Tá e olha o que quente. acontece. Ó, Água fervida pra cima e acontece isso. ó. Ele joga a água para cima. Nisso que ele joga a água para cima, a temperatura é tão baixa que ele faz o que? A água entra em contato com o ar. Nisso que ele entra em contato com o ar, vira neve. Ou seja, congela. Vira gelo, ó. Olha lá, ó. Virou gelo. Você viu que ela cai igual pedra. Eu quero fazer isso. Só ir pra Polônia. Professor, Fala. não tem os desenhos que quando é Natal e fala assim, quando que é o primeiro floco de neve começa a nevar? Aham. Como é que faz um floco de neve? Daquele formato certinho. Então, o que acontece? Nisso que a gente viu aqui da estrutura, acontece o quê? A água, para ela se... Professor, você tá mutado. Hã? Ele não tá, não. Olha a apresentação. Segue só a apresentação. Tá bom? Que fica mais fácil. Então, o que acontece? É nisso que a gente viu ali da mudança de estado físico e vimos que ela depende da temperatura. Acontece que a água em si ela tem uma estrutura, uma peculiaridade, que aí até o professor de química vai até explicar melhor com vocês quando ele for entrar na água, né? Então o que acontece? A água, a molécula de água, não sei se vocês viram aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, são dois carinhos, um laranja e dois branquinhos. Ou seja, essas moléculas, quando elas ficam no estado sólido, elas não ficam exatamente bonitinhas, organizadas, ou melhor dizendo, elas não vão ficar de qualquer forma. Então, quando eu tenho material sólido, eu vou ter que essas moléculas de água, que são aí dois carinhas, eles vão se ligar um ao outro. Então, o que acontece? A minha bolinha ali, que é verde, bota aí mais alguns minutos, João. Então, o que acontece? A bolinha ali, ela vai se conectar uma à outra. Ou seja, ela vai criar como se fosse uma rede. Pensa uma pessoa. Quando a água esfria, é como se todo mundo desse a mão um no outro. Nisso que todo mundo dá a mão um no outro, a gente forma tipo uma ciranda, né? Tipo um círculo. Então, o floco de neve nada mais é do que isso, ou seja, é uma formação desse círculo. Né? Tem até vídeos que ele mostra esse efeito. Aqui, ó, floco de neve microscópio. Ó. Então, o que acontece? O gelo que a gente conhece, ele já é um floco de neve. Só que ele está numa estrutura muito grande, por isso que a gente não enxerga ele direito.
Mas o que acontece? Ó, essa estrutura do floco de neve ela já ocorre numa distância muito pequena. Ou seja, ele é muito, muito pequenininho. Que lindo. Professor, o formato dele é esse mesmo ou é só fantasia? Não, isso é de verdade. Só que assim, a Pô, estrutura com que nossa! ele vai... Parece até de desenho. É isso aí, só que como ele vai se organizar é muito pequeno. Entendeu? Então, ó, o que pode acontecer? Ele pode fazer um floco de neve pequenininho, só que conforme ele vai crescendo, ele pode não crescer uniforme, ou seja, bonitinho igual que está na foto. Então ele pode acabar virando uma figura normal que a gente não vai identificar. Mas se ele crescer naquele mesmo padrão, a gente consegue ver o floco de neve grande. Por isso que é meio que difícil da gente ver esse floco de neve. Porque é difícil dele crescer com esse mesmo padrão. Ó, ele vai mostrar aqui no vídeo. Olha lá, o floco de neve crescendo. Repara que ó, ele não vai crescendo proporcional. Um lado é maior do que o outro. Ó, ele vai crescendo e repara que toda vez que ele cresce, ele sempre vai ter um designer diferente. Tá vendo a É estrutura? desproporcional, mas que é bonito, é. É bonito, né? Olha lá, ó. Aí ele vai crescendo, crescendo toda a vida, ó. Ó, vai encontrando, um encontra no outro e por aí Mas vai. como que eles fizeram um floco de neve crescer e conseguir ver no microscópio? Ah, ele vai alterando a temperatura. Você pega ali e, sei lá, a gente viu que a temperatura é 0 graus. Então ele pode abaixar essa temperatura para menos 10 e bota ali e ela vai congelando devagarzinho. Entendeu? É uma forma. Então, ó, o floco de neve ele funciona assim, ó. E é a estrutura do gelo se organizando, da água se organizando para poder virar gelo. Só que essa estrutura é muito, muito pequena. Então meio que a gente não vê muitos detalhes. Mas é exatamente isso que acontece. Continuando mais o vídeo, ó. Olha como ele forma de forma diferente, ó. Uma ponta sempre diferente da outra. Professor, cada floco de neve se cresce diferente? Aham. É mais uma questão de probabilidade, é uma chance dele se formar daquela forma. Ó, olha como é diferente, ó. Esse lado aqui, ó, ele é diferente do outro, ó, que é diferente do outro. Ó. Tá vendo? São totalmente diferentes. Então, o que a gente viu hoje? Vimos que a temperatura, para o material mudar de estado físico, ele depende exclusivamente de uma temperatura e, através dessa temperatura de ebulição ou de fusão, a gente consegue saber aí, ter uma noção de qual vai ser o estado físico desse cara. Por exemplo, se eu vier aqui na internet botar temperatura de fusão do ferro, a temperatura de fusão do ferro é 1538. O que isso significa? Que a temperatura que o ferro vai entrar em estado líquido é 1538 graus. Nós vimos que a temperatura hoje está 18 graus. 18 é menor do que 1538. Logo, a gente pode supor o quê? Que o material ferro, hoje, ele vai estar na temperatura sólida, ou no estado sólido. Exatamente porque a temperatura é menor do que a temperatura de fusão dele. Pegaram mais ou menos a ideia? Foi, gente? Entendeu o raciocínio? Sim. Então vamos para outro exemplo. Mercúrio. Ó, a temperatura de fusão do mercúrio é menos 38,83 graus. Ou seja, para ele entrar em estado líquido... Esse negocinho redondo que é o mercúrio? É o mercúrio. Então, para ele Nossa. entrar em estado líquido, ele tem que chegar na temperatura de menos 38,83 graus. Como a temperatura ambiente é maior do que menos 38 graus,
o mercúrio ele vai estar no estado líquido. E aí o que a gente faz? A gente compara com a temperatura de ebulição, ó, que é menos 356. Quer dizer, 356. Como 18 graus é menor do que 356, ou seja, ele está no meio termo entre um e outro, né? Ou seja, vou escrever aqui. Ó, mercúrio é menos 38,83. Então, ó, como a nossa temperatura ambiente ela vai estar entre um e o outro, né? A gente está falando ali para 18 graus, a gente vai ter o quê? Que o mercúrio ele vai estar no estado líquido. Conseguiram entender? Ou seja, eu tenho que comparar as duas temperaturas e ver se o valor da temperatura atual ele está entre um e outro, ou menor do que um, ou maior do que o outro. Se ele estiver menor do que a temperatura de fusão, ele é sólido. Se ele estiver entre um e outro, ele é líquido. Se ele estiver maior, ele é gasoso. Então, o mercúrio ele é encontrado em estado líquido. Tanto que o mercúrio é utilizado em termômetro, ou seja, esse cara aqui, ó, esse vermelho, que eu acho que não dá para ver muito de luz, ele vai ser dado no estado líquido, por isso que ele é utilizado para o termômetro. Outro cara para a gente analisar e terminar a aula, vamos pensar, por exemplo, no oxigênio. Ó, a temperatura de fusão do oxigênio é menos 218. Ou seja, a nossa temperatura ambiente é maior do que essa. Então ele não está no estado sólido. Mas olhando a temperatura de ebulição aqui no cantinho, ó, nossa temperatura também é maior do que a temperatura de ebulição. Fala. Quando a gente toma um Nescau quente, isso influencia na temperatura do corpo? Sim, a nossa temperatura do nosso corpo vai aquecer. Tá. Comigo isso acontece várias vezes de noite, porque eu tomo leite quase pelando. Então, Aí na hora que eu tomo, rapidinho o frio já sai. é Quando isso tá aí, frio. porque o corpo ele vai absorver o calor. Mas isso aí a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia, ó, é No que... sétimo? Não, um pouquinho mais pra frente, ainda esse ano. Mas o que acontece? Como a temperatura ela é maior do que a temperatura de ebulição, o oxigênio a gente encontra ele no estado gasoso. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não. Então, Não. a gente termina a aula por aqui. Eu vou mandar a aula, vou mandar esse PDF e tem uma atividade que eu vou mandar para vocês fazerem, que é exatamente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que é comparar a temperatura, se o material está no estado sólido, líquido ou gasoso, referente a uma dada temperatura. Ou seja, O senhor vai botar no Classroom? aham, sim senhor, Não entendi, professor. vou botar um exercício exatamente igual ao que a gente acabou de fazer. Vou dar uma temperatura de fusão e ebulição, e vou perguntar, ó, dado uma temperatura de 20 graus, o material está no estado sólido, líquido ou gasoso, entendeu? Você vai comparar com a temperatura de fusão e ebulição da substância. Certo? Sim. Certo. Então terminamos por hoje.